bom dia, sejam bem-vindos a mais um Chá das Alines. Feliz sábado para cada um de vocês que estão aqui com a gente. Esse é o momento onde nós falamos sobre princípios bíblicos para empreender. A palavra de Deus está cheia de princípios que nós podemos usar na nossa empresa para estruturar, para crescer, para desenvolver, para trabalhar com as nossas finanças. A palavra de Deus está rica em princípios que nós podemos usar para ter realmente uma empresa de sucesso. E esse é o momento em que eu e a Aline Bramet, né, tomamos aqui o nosso chá com vocês, fazemos esse momento que a gente chama de devocional aqui com vocês e trazemos os princípios de Deus. Nós temos aqui 7 pilares. Se você ainda não assistiu os 7 pilares, eu te convido a começar lá, a maratonar lá do começo, do primeiro vídeo, onde nós falamos, né, o propósito desse quadro que nós criamos e começamos a trabalhar com toda a estrutura da sua empresa. Então, a gente toma o nosso chá aqui e fala desses princípios. E hoje eu estou tomando um chá de pêssego. E esse chá está delicioso. E eu quero que você coloque aí nos seus comentários qual chá que você está tomando. Você toma um chá quando está acompanhando a gente? Você prefere um café? Você prefere um suco? Ou você prefere só ouvir mesmo ali com o seu bloco de anotações e anotar os princípios que a gente está trazendo? E eu te incentivo, tá? A ter sempre seu bloco de notas e anotar, ter a sua Bíblia para você estar participando também e lendo a Bíblia com a gente. Se você não me conhece, eu sou a Aline Borges e aqui do meu lado está a minha parceira, que eu já até falei o nome dela aqui, né? Já até apresentei, né, Aline? Me conta aqui, Aline, qual o chá que você está tomando? Bom dia, Aline. Bom dia a todos vocês. Feliz sábado. Eu tô aqui com chazinho de limão com gengibre, também de fruta, é o meu favorito e tá uma delícia. Eu sou a Aline Brummett e seja bem-vindo a mais um Chá das Alines. Hoje a gente está no nosso episódio de número 27. Então, como a Aline falou, tem muito conteúdo aí para você que está nos assistindo pela primeira vez. E, como a Aline falou, nos pilares, né, nos pilares principais da nossa empresa. Aline, o episódio de hoje a gente vai falar sobre criação de processos. A gente tem uma aula muito interessante aí aqui no nosso canal com a Mari Fernandes sobre criação de processo, né, uma aula mais técnica. Aqui a gente vai estar falando disso também, dessa parte técnica, mas a gente vai estar trazendo, né, o princípio do Senhor, da palavra do Senhor. Uma coisa que eu queria trazer como introdução, Line, é a mentalidade a respeito da criação de processos, porque tudo começa com a mudança de mentalidade, da gente sair do improviso e entender que a gente tem que criar uma estrutura dentro da empresa. E aí, para a gente sair daquele modo amador para o profissional, a gente fica perdido. A gente não sabe onde que vai começar esse processo, como que começa, qual que é o meu primeiro passo. E tudo a gente tem que... não tem como começar diferente, a não ser pelo começo. Né? Eu vi um vídeo do Mark Zuckerberg. Não sei pronunciar o nome dele direito. Né? O Marquinho, né, Aline? Sim, Marquinho ali, fundador da Meta. Ele falou que antes do Facebook, ele montou vários outros produtos que não tiveram sucesso como o Facebook. E ele não tinha ideia da proporção que ia tomar o Meta, que hoje é uma referência mundial, né? Tá entrando até em ambientes políticos, né? Em muita coisa. E aí ele disse que não adianta, não tem como você começar profissional, não tem como você começar com um produto novo. E com uma empresa de serviço é a mesma coisa. A gente tem que olhar para o momento que a gente está e ver o que, que a gente precisa mais urgentemente e depois ir organizando o resto da empresa, né? Aqui a gente traz os pilares, é uma maneira muito prática de você olhar a sua empresa e ver como que está cada pilar, né? Dividir isso e organizar e dar o primeiro passo, né? Não tem como a gente, né, de uma noite para o dia. E a gente sempre fala também, né, Aline, que o primeiro passo tem que ser na gente, no nosso desenvolvimento como empresário, como empresária, Aí né? eu estava até pensando, quando eu estava lendo aqui, né, sobre o script que a gente estava, né, do conteúdo que a gente está trazendo hoje.
E eu fiquei lembrando, né, de quando eu estava montando o meu processo de vendas. Então, assim, como que começou todo esse processo? Eu tive que sentar e ficar ali um bom tempo. Então, eu fiquei ali quase que o dia todo fazendo todo o processo, aonde que ele começa, o que que tem que fazer, desenhando, desenhando, até chegar no final. Depois passei de novo para poder dar uma olhada se é aquilo mesmo, corrigir algumas coisas, porque na hora que a gente está montando, às vezes a gente pensa uma forma, mas depois que a gente vai revisar, a gente enxerga algo melhor. Então, assim, é realmente sentar para fazer, né? Então, o empresário, ele precisa, né? Igual você falou, às vezes está numa forma amadora, às vezes quer crescer a empresa, quer desenvolver, mas para fazer isso tem que sentar e criar os processos, porque na empresa amadora o processo está na cabeça do empresário. Se ele não passar esse processo para o papel, né? Para o papel, para o vídeo, a forma que for, com o manual, para poder depois passar para outras pessoas, isso nunca vai acontecer. Exato, Aline. E às vezes está na cabeça do dono de schedule, que nem se sente empresário ainda. Então ainda tem mais essa etapa a ser desenvolvida, né? Que já vem a questão do autoconhecimento, né? De desenvolvimento da gente mesmo como pessoa para ter esse empresário com essa consciência. Né? E o que, acontece dentro da empresa a partir do momento que a gente começa a construir esses processos? Vai se organizando, né? As coisas vão criando uma ordem, uma consistência e todos os pilares estão interligados um no outro. Esse mês de outubro a gente está tendo lives, né, de esquenta, preparando você para o nosso workshop do dia 25 de outubro, né? Tá próximo aí, tem mais o que? Uns 10 dias mais ou menos. E a gente, na segunda-feira passada, a gente falou sobre a marketing e né, o processo de marketing e de venda, o tráfego. E aí eu lembro que a Trícia falou uma palavra, né? Um investimento. Aí na primeira coisa que me veio à cabeça, eu falei, opa, precificação. E eu imagino que você, Aline, veio, opa, o budget. Porque tá um interligado no outro, não tem como. Como que você vai investir no marketing se você não tem a sua precificação organizada? Então, tudo isso são processos que não adianta a gente querer dar um passo maior do que a perna, ou investir em algo que a gente não conhece, ou querer de qualquer jeito achar que as coisas são, e querer rápido, não passar por esse momento de criação, validação, como você estava dando o seu exemplo, né, Aline? E ao longo do uso desse processo, a gente também faz melhorias. Estou aqui trabalhando na precificação da Decru, olhando de novo o que eu preciso melhorar, qual a despesa que eu preciso cortar, né? Olhando para os números da empresa, porque né, não tá do jeito que eu quero. Então a gente sempre tem que ir ali, voltar e melhorar aquilo, ver o que está precisando fazer. E ali eu, né, precisei mudar um pouquinho a planilha. Corri lá na minha assistente virtual, falei assim: olha, faz isso aqui, né? Porque eu só tenho as ideias, né? Ela vem com a mente brilhante dela e coloca lá as formulazinhas e fica como eu quero. Então não adianta a gente querer pular etapas, né? Querer uma empresa automatizada se a gente não é esse empresário que tem a capacidade de gerir, né? De gerenciar uma empresa automatizada de processos que a gente nem conhece, É né? verdade, Aline. E a gente, como você falou, começa realmente com o nosso desenvolvimento, porque se eu não estou desenvolvida, né, eu como pessoa, eu vou criar um processo falho. Então, assim, então eu tenho que desenvolver, eu tenho que ver o que os grandes estão fazendo, porque às vezes eu estou com a cabeça de empresa pequena e eu crio um processo para empresa pequena, né? Porque Uhum. eu posso, por exemplo, né, na área de uma coisa que eu sempre bato o martelo é no processo para poder criar. A gente já está entrando até no conteúdo. Já está se adiantando, né, Aline? Eu vou só abrir um parênteses aqui, porque depois eu posso esquecer, né? Mas, por exemplo, quando a gente está criando o processo para poder receber os pagamentos dos clientes, né? Se a pessoa tem uma mente pequena, ela vai criar um processo de receber ali pelo cheque, ó, eu recebo assim, meu processo é esse. Eu recebo o dinheiro, eu recebo pelo Vemo, eu recebo pelo Zelle, eu recebo dessa forma aqui. Aí a pessoa vai fazer um processo dessa forma, só que essa não é uma forma profissional.
Então, ela vai ter que se desenvolver, ver o que que os grandes estão fazendo, buscar esse conhecimento aí, para poder criar um plano. Olha, a forma correta é pelo CRM, tudo num lugar só, que vai simplificar, vai ser um processo mais fácil, e vai ser mais escalável. Então, a pessoa vai se desenvolver, vai aprender novas coisas ali e vai criar um processo melhor. Então, sempre tem como melhorar o processo. Então, talvez no primeiro processo, eu vou criar um processo baseado na mentalidade que eu tenho hoje. À medida Uhum. que eu vou me desenvolvendo, os meus processos também vão se desenvolvendo. Então, assim, não é nada escrito em pedra, né, Aline? Não é uma pedra, mas é uma coisa maleável, que à medida que eu me desenvolvo, os meus processos eles vão ter que desenvolver também. Exato. E às vezes chega a dúvida, as pessoas param até na questão assim, o que que é exatamente o processo, né? É como fazer, né? O que você tem que fazer dentro da empresa. Antes da gente entrar na parte mais prática, vamos ler o nosso versículo de hoje, Aline, por favor? Você pode ler para gente? Posso sim. Vamos lá, então. Hoje a gente o nosso estudo de hoje, né, tá baseado em 1 Coríntios 14:40, um versículo bem pequenininho, mas que tem uma grande chave aqui, uma grande virada de chave nele. E ele faz assim, ó: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Tá lá em 1 Coríntios 14:40. Exato, Aline. E eu convido, como a gente sempre convida você, a ler o capítulo inteiro, porque aí vai trazer mais contexto para você. A gente vai elaborar aqui um pouquinho sobre o capítulo, mas a gente sempre convida você a ler o capítulo inteiro, né? Aqui, Paulo, né, escrevia a igreja de Corintos, era uma igreja que estava tendo muitas dificuldades nos processos dela, né? Ali dentro, estava uma disputa entre os irmãos, o culto estava desorganizado. Então, Paulo chamou a atenção ali daquela igreja, né, que Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem. Então, quando a gente pensa nesse princípio, é muito como a Aline falou, curto, mas assim, fala tudo, né? Se a gente não cria ordem, né, na nossa empresa, no nosso dia a dia, não avança. E assim, quando a gente fala de criar ordem, de criar estrutura, de trazer esse princípio de Deus, né, que Deus não é um espírito de confusão, a gente não está falando de perfeição, a gente não está falando de 100% de produtividade, 100% do seu tempo, porque isso é irreal, né? Algo que você vai colocar para você atingir e você vai se frustrar. Porque a gente, enquanto a gente planeja, enquanto a gente cria, a vida também acontece, né? Tô aqui com o marido dodói dentro de casa que tá dando aquele trabalho, né? Tadinho, tá dodói de verdade, né? Não é manha, não, mas não tem como. Então, tem coisas que a gente tem que. A gente vê na vários. Como é que fala? Posts, né, de produtividade. Eu sempre estou recebendo esse tipo de conteúdo. E a gente fala, né? Eles mostram consistência não é tá alto, tá perfeito o tempo inteiro, mas é tá seguindo, tá movendo, tá adiante. Então, quando a gente fala de Deus de ordem, não Deus de confusão, você trazer esse princípio no seu coração é que você, né, criado em imagem e semelhança do Senhor, você não vai ser perfeito igual a ele, né? Mas você tem o poder de trazer essa paz para dentro de você para começar a criar nessa ordem dentro da sua vida, primeiramente, dentro da sua casa, da sua família e dentro da sua empresa. Opa, um alarmezinho aqui. Enfim, então quando a gente né, fala dessa organização do Senhor, né, o que que vai, quando a gente fala ali dentro do culto, né, na igreja, o que que revela a ordem ali dentro, né? Revela ali o caráter de Deus. E da mesma forma, é tudo que a gente faz dentro da nossa empresa, né? Se a gente é integridade, é cumprir ali o que que você fala com a sua equipe, cumprir o que você fala com o seu cliente, tudo isso é processos dentro da sua empresa, né? A sua integridade, a clareza ali do que você quer como cliente, como você quer servir o seu cliente. E aqui na questão, né, da empresa, a gente tem que olhar onde a gente está no momento, ter clareza do nosso momento. A Aline tem uma frase que eu acho linda, quando ela fala, chega, ela sorri até, né? Ela fala, os números contam uma história.
né? O seu momento conta a sua história, porque você também, se você não entende onde você está e onde você quer chegar, como que você vai criar qualquer processo, qualquer passo a passo, né, dentro da sua empresa que, né, para mudar aquilo ali, né, para crescer, para escalar a sua empresa? Tá, joia. Então, como o Paulo instruiu a organizar, né, as práticas da empresa, como, né, para edificar, né, a gente como empreendedor, a gente precisa organizar tudo isso, né? E como que a gente pode aplicar isso de forma prática dentro da empresa? Eu vou trazer aqui, a gente vai trazer aqui três pontos, né? Padronização como exemplo, né? Padronização do serviço, treinamento e integração de novos colaboradores, né? E a escalabilidade da empresa. Né? O que que é padronização do serviço? Quando a gente fala de padronização, a gente pensa ali na limpeza, como fazer aquela limpeza. A gente tem uma aula também maravilhosa aqui dentro do nosso canal, que foi a Nádia Castro que trouxe, falando sobre padronização. E ela trouxe um insight que eu nunca vou esquecer. A padronização do serviço é desde quando o lead chega na empresa até quando você torna ele um cliente recorrente. E aí cada limpeza é única, né? Que eu falo essa questão. Cada limpeza é única, não tem como você, ok, esse aqui já tá feito, já tá entregue. Porque a gente fica anos com o mesmo cliente, né? Então a padronização do serviço é como que você vai criar, né, o atendimento do seu lead, como que você vai criar a venda, né, dessa primeira limpeza, como que você vai entregar, como que você vai pedir o feedback, um review, né? E a proposta para fazer a recorrência daquele serviço. Então, só aí quantos processos a gente tem que criar, né? A gente falou nessa segunda passada sobre o gerenciamento do lead, né? Que é o quase cliente, o cliente que chega para você através de anúncios ou através de um programa de indicação. E existe essa confusão entrando aqui no nosso tema do nosso workshop, né, linha de vendas, de indicação e do lead que vem de anúncios. O indicação já é um lead bem quente, como a gente fala no marketing. Então já é um cliente que já quer você, né? Quando vem um lead de fora, ele não te conhece. Então você precisa estar posicionado no mercado, você precisa ter um atendimento rápido, eficiente, claro, né? Você tem que saber se o seu processo da venda é pessoalmente, ou é por vídeo, ou é por text message, ou é por telefone. Então você precisa criar esse processo de como que você vai atender esse lead com eficiência. Porque se você não atender rápido, não atender de forma profissional, não tiver posicionado, ele não sabe o que que você vai entregar. O cliente que está sendo indicado por outro, ele já sabe o que você entrega, mas o que não te conhece não sabe. Então precisa ter processos distintos até para atender esse tipo de leads, né? Como que vem o cliente para você? Criar o processo, né, Aline? Criar o processo e testar o processo, né? Então, assim, cada coisinha, qualquer coisinha na empresa tem que ter um processo para ser feito. A gente não pode ficar furando também o processo, mas a gente tem que criar o processo e tem que testar o processo. Se a gente criou, testou e viu que deu certo, tem que repetir, porque se começar a furar o processo que criou, né, aí vai tudo desandar de novo. Então, criou o processo, testou, viu que ele deu certo, então implanta esse processo e tem que tudo ser feito dentro do processo. Porque se a gente tem um processo que já dá certo, se a gente começar a furar aquele processo, porque às vezes também entra ali, né, eu acredito, na força do hábito, né? Porque às vezes a gente tem um hábito de fazer de um jeito, às vezes de um jeito que não é o jeito certo de se fazer, né? Mas a pessoa tem um hábito de fazer daquele jeito, né? Por exemplo, quando a pessoa está, né, dando um exemplo aqui na área de finanças, né? Quando a pessoa ela está acostumada a pagar tudo na conta da empresa, porque o dinheiro já está lá, é mais fácil. Então paga aluguel, paga tudo na conta da empresa, porque o dinheiro está ali porque é fácil, já tem aquele hábito criado para fazer isso. Só que o mais fácil nem sempre é o melhor. E o mais fácil não é o que vai levar a empresa a ser uma empresa lucrativa. Então tem que criar um novo hábito, que é de pagar as contas na conta certa, né? Com o pessoal na conta pessoal, a empresa na conta da empresa. E aqui é um processo. Então, assim, se eu sei, eu crio um processo, então, de como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou pagar minhas contas? Eu vou criar um processo que eu vou fazer assim, assim, assim. Então, eu crio um processo. E o processo começa a dar certo. Mas o problema é o hábito, né? Então, eu já tenho o hábito de fazer errado.
Então, nesse começo, eu tenho que me acostumar nesse novo hábito até esse processo começar a rodar. Eu não posso furar, que se eu furar, bagunça tudo de novo. Então, é criar o processo, testar para ver se dá certo e continuar fazendo o processo ali. Então, criar esse novo hábito de fazer aquele processo do jeito que tem que ser feito. Aline, você falando disso, me lembrou de uma situação onde eu furei o meu processo e o problema veio, né? Fui visitar uma cliente e a vizinha dela quis fazer um walkthrough, quis uma estimativa. Fui, fiz, né? Tudo deu certo. E o que que aconteceu? Ao invés de eu fazer uma estimativa para ela aprovar, né? E aí eu agendar o trabalho, eu simplesmente agendei o trabalho e fiz a limpeza. O que que aconteceu? Naquela história de por hora, por pessoa, ela entendeu uma coisa e era outra, né? Porque assim, as pessoas, a gente tem que educar o nosso cliente. Não tem que tomar pessoal e achar que não é possível que a pessoa pensou isso ou aquilo, né? É responsabilidade nossa. Eu furei o meu processo da clareza de quanto que eu estava cobrando para aquela limpeza. Então eu tive que tomar o prejuízo, né? E acabou ela não entendendo uma coisa e eu falei outra. E aí, sempre, a gente não importa o patamar que a gente esteja, se tá pequenininho, falar, mas eu não preciso disso, não vou deixar quase dinheiro, como o exemplo que você trouxe, né? Não vou deixar cá, mas é uma questão exatamente do hábito. E outra coisa, se você tá sozinha, né, você for o seu processo, você vai ver que não vai, né, desenvolver o hábito, criar, você não vai ver resultado dentro da sua empresa. E quando você está com a sua equipe, que você cria algo e você fica furando, É a mesma como, coisa. né? Como que a equipe vai fazer algo que você não faz? É isso aí, Ali. Tem a equipe, e você mesmo, você tem uma equipe, você cria o processo, e você fura o processo, todo mundo fala, nem ela tá fazendo, então a gente também não precisa fazer. Então, eu dei um mau exemplo, né? E a gente tem que cuidar pelo exemplo. Exatamente, é a maneira mais forte, né? Não tem, né? A gente não tá. Não adianta se faz o que eu falo, não faz o que eu faço, né? É um ditado mais furado que existe. Então, se a gente não acredita, primeiro, se a gente não faz, é porque a gente não acredita que aquilo ali vai mudar a nossa empresa. E como é que a gente vai querer que a nossa equipe acredite que mude? É a mesma coisa de você contratar uma VA e não entender que você que tem que treinar a VA, criar seus processos e treinar a sua VA, e não ao contrário. E é normal a gente não saber o que que vai fazer com a VA, não saber como é que faz processo, só que a gente tem que tomar responsabilidade, esse é o principal. E ok, então eu estou contratando uma VA que vai me ajudar com isso, ou eu vou cruzar meu braço e deixar ela organizar minha empresa, né? A gente tem que tomar responsabilidade de saber o que que a gente precisa no momento que a gente está. O nosso segundo exemplo aqui, treinamentos e integração de novos colaboradores. Eu vejo na contratação, é uma das maiores dores, né, das nossas alunas aqui na comunidade, porque fica com aquela mentalidade, né? Aqui elas não querem fazer isso, aqui elas não aceitam isso. Eu falo, 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 não faz. Então, se você contrata de uma maneira profissional, com um onboarding profissional, sentando ali com a missão, visão, os valores da empresa, um manual de conduta, um contrato, né, de o que que você oferece, qual é a sua proposta para essa pessoa, o seu formulário de W9, né, o W9 ou o W4, se você contrata funcionário. Se você vem com toda essa estrutura, vai para um treinamento de vídeos, como que é o seu processo de limpeza, né, antes da pessoa entrar ali na prática dentro da casa do seu cliente, é completamente diferente do que se você pegar uma pessoa e colocar dentro da casa do cliente, sem alinhamento de expectativa, sem alinhamento de comunicação, e vai ficar é óbvio, a pessoa não vê isso, e aí como que essa comunicação vai existir? Né, Line? Como que você vai esperar que a pessoa entenda o que você acha que é certo? Então é irreal, né? É irreal. E a gente acha que o problema é na pessoa, o problema é no cliente. Se a gente não tomar a responsabilidade de criar o que a gente quer que aconteça dentro da nossa empresa, né? A gente nunca vai ter um controle, nunca vai poder delegar, nunca vai ter ordem, né? Como o Paulo falou, Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem. Então, para a gente trazer essa ordem de Deus, essa paz, essa organização, imagina, com tudo organizado já acontece.
coisas como aconteceu na igreja de Coríntios, né? Imagina se a gente não tiver nada disso, né? Se a gente não tiver pelo menos os princípios ali tentando implementar aquilo, fortalecer aquela cultura, os processos que a gente está criando, né? Aline, Ah, falando isso aqui, eu lembrei de uma empresária do Clínica, eu estava conversando com ela há um tempo atrás, e aí na reunião ela falou que ela teve um baque muito grande na empresa dela, que ela perdeu muitos clientes, justamente por isso, porque ela estava na operação, aí teve um problema, pessoal, que ela teve que sair. Eu não lembro se foi saúde, alguma coisa que aconteceu, mas ela teve que sair assim, e ela não tinha processo. Quem ficou fez de qualquer jeito, porque não tinha um processo, uma forma de fazer. Os clientes começaram a ficar insatisfeitos, porque não era a forma que ela, né, sempre liderava e fazia ali. E aí acabou que ela foi só perdendo casa, e ela agora falou que ela não queria voltar, mas ela vai ter que voltar porque perdeu muita casa e não teve como manter ali as pessoas que estavam trabalhando com ela. Então, assim, o que aconteceu isso, né? É por isso que é importante a gente ter o nosso processo, mesmo se a gente ainda não saiu do operacional, porque pode acontecer também imprevistos, né? Então, assim, se eu tenho um negócio, mesmo que é só eu no negócio hoje, né? É só eu tenho que criar o processo, porque eu nunca sei o que pode acontecer. Né? Amanhã pode acontecer alguma coisa comigo, eu tenho que colocar alguém, e como que eu vou mostrar para essa pessoa o que que eu faço, como que eu faço, a ordem que eu faço as coisas. Né? Eu tô indo, eu e uma helper. Ok, mas se acontecer alguma coisa comigo, será que essa helper vai conseguir fazer o processo todo? Tá na mente dela ou ela tá só me acompanhando? Então, assim, é importante, mesmo pequeno, já criar o processo, se preparando, porque a gente até fala, né, o fundo de emergência, né, que eu nem gosto de falar a palavra emergência, mas aquele fundo de reserva ali que as pessoas usam para emergência, aqui nos Estados Unidos é acostumado a falar para o rainy day, né, que é um fundo para o seu rainy day, né? Hoje está um sol lindo aqui, não está chovendo, mas isso não quer dizer que nunca vai chover. Né? Tem uhum. uma hora que vai chover, e na hora que vai chover, que acontece o imprevisto, a gente tem que estar preparado. Então, não importa o tamanho da empresa, tem que estar preparado, porque pode ser que você ainda não está, acha que não está pronto para sair do operacional, mas pode acontecer alguma coisa que você vai ter que ser obrigado a sair. E aí, você tem um processo para manter a sua empresa funcionando? Exato, Aline, exato. Uma das coisas que me urgia organizar, profissionalizar minha empresa, porque era eu e minha filha, né? Nós duas. E a minha agenda, eu treinava minha filha na minha agenda de papel, olha só que loucura. Porque eu queria que ela entendesse o negócio. Ela já era adolescente na época, 15 para 16 anos. E eu ficava mostrando, filha, ó, aqui é os clientes semanais, aqui não sei o quê. Ok, mamãe, ok, mamãe. E ela, tipo, entendia, ela muito inteligente e tudo. Eu tenho, né, na época, meu irmão no ramo, hoje eu tenho o meu genro, então eu sei que hoje com a empresa, né, mais organizada, precisa melhorar, claro, toda empresa tem espaço para melhorar, mas hoje eu fico muito mais segura que eu sei que é um patrimônio que a minha filha não vai perder, né? O meu marido não tá no ramo, não sabe, mas ele vai, tipo, pode step up com uma pessoa que entenda do ramo e desenvolver a empresa se acontece alguma coisa comigo. Mas eu lembro que na época as minhas legendas, canetinha colorida, era cifrãozinho para quem já tinha pagado, envelopinho para quem pagava pelo correio, e uma interrogação para reagendamento. Altas legendas e eu achava que eu estava arrasando na organização, né? Mas quando alguém batia o olho ali, era impossível rodar a empresa. Agora imagina, né, um negócio desaparecer com um problema de saúde porque você não está podendo ali liderar a sua empresa. E acontece, você trouxe um exemplo muito prático. Eu tinha só o medo que isso acontecesse comigo e você trouxe esse exemplo. E é exatamente isso, a gente tem zero controle do que vai acontecer. A gente planeja, desenvolve, né, uma empresa, até a questão de vender. Tem pessoas, né, que não é o sonho dela ter a empresa o resto da vida. Mas se você tem uma empresa organizada, com tudo claro, com projeções, você vende muito melhor do que você vender um schedule desorganizado, sem nada, né? Então, isso é muito importante. A questão da escalabilidade da empresa, né? Você também trouxe um exemplo mais cedo falando de processos que a gente faz com a nossa mentalidade do agora, né?
E uma pergunta que eu sempre trago na mentoria é quando ela vem com alguma sugestão de mudar alguma coisa, né? Porque é normal da gente. Eu faço isso, né? O nosso achômetro sempre tá ali perturbando, né? Vem um mentor, fala uma coisa e você fala assim: ah, mas não podia ser assim. Ah, aqui é diferente, né? A gente não tem aquele espírito aprendiz ali à flor da pele. A gente tem que se treinar para ser treinável, né? E aí, a primeira coisa que eu pergunto é escalável? O que adianta a gente mudar uma coisa agora que você daqui 6 meses vai ter que mudar de novo? Né? Então, eu sempre trago essa pergunta na questão de qualquer processo que a gente está criando para desenvolver as empresas, né, com as nossas alunas. Nas avaliações de empresa que a gente faz, né, Aline, a gente já traz, né, vários pontos onde a pessoa pode começar, né? A gente está na comunidade das Alines agora, a gente juntou, né, os nossos expertise, então nós fazemos avaliações juntas, então agora você tem as Alines para fazer a avaliação da sua empresa e a gente mostra exatamente aonde você está e qual o passo a passo que você tem que fazer, o que fazer primeiro, o que priorizar. Porque às vezes é difícil, né, Aline? A gente olhar ali e ficar preso, que primeiro passo que eu dou? E a gente vê muita gente dando o passo errado, né? Fazendo identidade visual sem registrar a empresa. Imagina você investir todo o seu dinheiro num logo, numa imagem que você quer para sua empresa, se você não sabe nem se o nome está disponível, né? Infelizmente, às vezes, né, você entra num curso, ou seja você comprada, você estudando sozinho, um vídeo que você assistiu de grupo e não tem tanta clareza, é uma coisa que você meio que entendeu assim e você dá o passo. Só que custa, né? É dinheiro, né? É o seu tempo e o dinheiro que você está investindo dentro da sua empresa. Então, você tem que ter uma direção ali mais profissional, mais certeira para você dar esse passo com segurança e ter resultado. Aline, quando a gente está falando de escalabilidade, eu lembro, né, na minha primeira empresa. Na minha primeira empresa, quando eu comecei a fazer bookkeeping, né, a gente estava na mentoria e aí eu tive essa instrução, né, de não apenas fazer o bookkeeping, entregar o relatório, mas ler o relatório com o cliente. E eu achei isso muito interessante. Eu falei, nossa, é muito interessante isso. Vou fazer, implementei. Para uma empresa que tem 20, 30 clientes, funciona. Mas para uma empresa de 100, 200, 300 clientes, não funciona. Imagina a gente ter que fazer todo mês 300 reuniões para poder ler o relatório com todos os clientes, né? Mesmo se eu fizer uma reunião tipo, se eu marcar 15 minutos de reunião, tem que ter um tempo entre uma e outra, né? Então, assim, tem que ter aquele intervalo entre uma reunião e outra, porque uma reunião, às vezes, pode ter algumas perguntas, alguma coisa que estende um pouquinho. A gente também tem que dar um tempo para poder começar a outra, preparar tudo para começar uma outra reunião. E aí tem aquela pessoa que falta, e aí depois tem que remarcar. E quer remarcar a reunião, e aí você perde aquele tempo todo ali que você já tinha programado para fazer reunião com aquela pessoa. Então, assim, quando a empresa estava pequena, tava fazendo, tava ótimo. Depois que começou a crescer, não tinha como mais fazer. Eu tive que mudar isso porque não tinha como escalar. E escalar é você aumentar o número de clientes, você conseguir com aquele processo atender mais pessoas. Então Uhum. tem processo que é válido, né? E eu ficava pensando, eu fiquei triste, né, quando eu tive que tirar isso, porque para mim isso faz parte da clareza, né? Como é que a pessoa ela vai ter clareza se eu conseguir ler o relatório com ela? Mas é claro que tem outras formas de fazer isso, né? E eu estava até fazendo o bookkeeping agora da comunidade das Alines, né? Até postei lá e falei: olha, aqui na comunidade das Alines, a gente aqui não é casa de ferreiro, espeto de pau, não. Aqui é o espeto de ferro também. A gente fala para ter os processos, né? E a gente cumpre os processos. Então eu fui lá, fiz todo o processo, tirei a tarde ontem, acho que foi ontem, né? Ontem, antes de ontem, não sei, que eu tirei ali um tempo para ficar só por conta de fazer essa parte financeira da comunidade das Alines. E ali eu fui, mandei para você, né, o relatório e mandei o áudio. Mandei o relatório e mandei o áudio, um áudio de quantos minutos? Uns 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos, aonde Isso. você pôde entender melhor ali, ler o relatório e entender melhor o que estava acontecendo. Então, assim, o processo de marcar reunião, fazer reunião, dá clareza. Mas se eu mandar um relatório e mandar um áudio também dando um resumo,
né, de como que as coisas tá, às vezes fazer uma pergunta de uma coisa que eu identifiquei, eu também consigo levar clareza. Eu consigo cumprir a minha missão dessa forma e de uma forma que eu consiga escalar. Exato, exato, exatamente, Aline. E a gente está trazendo tudo isso para a comunidade, né, Aline? Revendo esses processos, coisas que eu achava que eu só conseguiria fazer também numa mentoria individual. E acaba que a gente está ali perdendo tempo, às vezes conversa de outros assuntos, fica menos produtivo do que né, criar algo que mais prático, mais rápido e deixar o tempo que a gente for disponibilizar para os nossos alunos, para os nossos clientes, para realmente pontuar coisas que cada uma está vivendo. E isso num ambiente de grupo, num ambiente que outras vê, né? Que uma está passando, uma está superando, e a outra vê que não está sozinha naquilo ali, porque no individual é aquela coisa, né? Será que a Aline está falando, né? Será que o que a Borges está falando é isso mesmo? Aí, mas no ambiente de grupo é completamente diferente, né? Porque quando você vê que você não está sendo feita uma lavagem cerebral só em você. A lavagem cerebral está sendo feita em todo mundo. Mas você vê a pessoa que está ali à frente um pouquinho, que colocou em prática, que validou aquilo, aquele processo que você está, né, ensinando. Então, cria uma energia muito gostosa. Então, é um ambiente bem diferente. Então, a gente está trazendo tudo isso aqui para a comunidade, para você. Algo prático, porque todo mundo também é muito ocupado, né, Line? Às vezes, eles não têm o tempo de fazer uma reunião longa, de estar numa 2 horas de em mentoria individual semanal, né? Eu vejo a dificuldade, né? Então, a gente tem olhado para tudo isso, como a gente tem feito o nosso trabalho e tem trago uma coisa mais prática, mais inteligente, mais poderosa para vocês aqui na comunidade. Não só aqui no Chá das Alines, né? Com princípios milenares para você colocar ali coisas pontuais, né? Que a gente traz aqui em cada episódio, mas como nos aulões e muita coisa que a gente está criando e trazendo para aí o próximo mês, né, Aline? Nossa, demais, Aline, demais. A gente, né, igual você falou, dia 25 de outubro a gente tem o workshop de vendas, né, que tá aí, tá vindo aí pertinho. Então, se você que está aqui com a gente ainda não reservou sua vaga, aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar o link para que você possa reservar a sua vaga e entrar no nosso workshop de vendas. Mas a gente está criando coisas aí maiores ainda para estar ajudando cada um de vocês a administrar, a organizar o operacional e todas as áreas da sua empresa. Então, nos aguarde, porque daqui a pouquinho a gente vai estar falando mais sobre isso. Exato. E os pontos de reflexões que eu queria trazer aqui para você. Eu posso trazer vários exemplos, né, de processo que você pode criar para sua empresa, mas eu não sei o momento que você está na sua empresa. Então fica uma coisa muito vaga. Então, eu até tinha colocado três exemplos aqui, e não vou nem citar esses 3 exemplos. Eu quero convidar você a agendar essa avaliação com a gente, porque aí a gente vê exatamente onde você está e a gente vai falar qual o primeiro passo que você está, o segundo, o terceiro. A gente vai priorizar o desenvolvimento da sua empresa para você e vai te acompanhar com isso. Então, né, a gente, se você está assistindo isso agora ao vivo com a gente, comenta aqui, vou agendar, participa, traz um tema que você queira que a gente traga aqui, né, agenda essa avaliação para a sua empresa, porque não adianta a gente só consumir conteúdo, né? A Aline traz sempre isso aqui, né? Não adianta ficar obeso de conhecimento e não colocar em prática, porque é frustrante. Quanto mais a gente entende, eu até brincava com o meu pastor na igreja brasileira, que eu falava assim, ai, pastor, vou parar de ler a Bíblia, porque quanto mais a gente sabe, mais a responsabilidade aumenta. Ele ficava rindo. Então, quanto mais você assiste conteúdo, mais conhecimento você tem, mais aumenta a sua frustração de não estar colocando tudo isso em prática. Então, não vou nem falar quais são os processos preliminares aqui. Eu quero que você agenda essa conversa comigo, com a Aline, que a gente vai te dar o caminho que você tem que, os primeiros passos que você tem que dar na sua empresa. Então, concluindo, né, o princípio que a gente trouxe aqui, que Paulo trouxe para a igreja de Coríntios, né, é trazer essa ordem, tirar, acabar com a confusão dentro da empresa, né, internamente com a sua equipe,
clareza com o seu cliente, que tipo de cliente, já que eu tô querendo trazer, né? Eu falei que não ia falar, mas eu tô falando. Mas é trazer essa clareza. O que que você quer como empresa, né? Qual que é a parte de como empresário que você precisa organizar, né? Qual o ponto? Porque às vezes a gente fala de empresa, de empresa, de empresa, e às vezes a gente tem que começar com você, né? A gente vai falar de que você tem que trabalhar, se desenvolver, aprender como empresário primeiro. Então, fico muito feliz de você estar aqui assistindo, muito feliz, Line, de estar aqui com você, com mais esse episódio. A gente tem mais 2 episódios na parte de estruturação operacional. Aí a gente fecha esse ciclo de 4 episódios em 7 pilares. E a gente quer saber de você. Qual é o próximo? Depois, ó, tem o 28 e 29. Qual que vai ser o episódio de número 30? Né? De qual pilar que a gente vai estar começando a agregar, né, mais episódios aqui para você. Isso aí, Aline. E olha, é muito importante, né? O que a gente está trazendo aqui. Todos os pilares, é claro, são importantes, são complementares, como a gente sempre fala, né? E tem muito empresário vivendo aí no improviso, né? Tipo, você apagando incêndio aqui e ali. Então, assim, uma coisa que eu aprendi foi até numa mentoria de marketing, você também fez essa mentoria com o Conrado Adolfo, e ele Uhum. sempre ensinava ali, tipo assim, olha, se acontecer isso a gente vai fazer isso. Mas se não acontecer, a gente também tem que ter o plano para quando as coisas não acontecem. Então, o processo não é somente daquilo que a gente quer que aconteça, mas a gente também tem que já pensar, olha, e se acontecer isso, que às vezes é uma coisa que não está esperando, né? Como que a gente tem que reagir? Então, tudo isso tem que ser colocado também, né, nesses processos, né? E é o que a gente falou no começo, né, Aline? É sentar para fazer. Então, assim, comece do mais fácil para você, né? No processo que for mais fácil para sua empresa. Você está precisando de contratar alguém? Você está com muita casa já, está trabalhando sozinha, precisa de uma helper? Então, crie o seu processo para poder contratar essa helper. Não sai perguntando aí, tem alguém disponível e leva a pessoa de qualquer jeito, não. Crie o processo e já contrate dentro daquele processo para você já começar a sentir. Né? Então, se você vai contratar, outro processo você pode criar, como que você limpa? E uma dica, né, Aline, que você já deu aqui outras vezes, já ouvi você dando essa dica, é de pega o telefone ali, quando você está fazendo o limpando a casa, pega o telefone e cria o áudio ali, faz o áudio do que você está fazendo, onde você vai começar, o que você vai fazer primeiro, como você vai fazer. Quando chegar em casa, é só pegar o papel ali e transcrever aquilo ali, desenhar aquele processo, né? Lembrando de sempre de olhar para o outro lado também, né? Como você quer que tudo dê certo, como que é o processo? Mas se alguma coisa der errado, quando der errado, como que você, na verdade, é, faz? O que que você age, né? Quando alguma coisa der errado, né? Por exemplo, você chegou para limpar e o cliente está com a porta fechada, né? Você não conseguiu entrar na casa. Qual que é o processo para aquilo? O que que você realmente faz quando acontece isso? Então, escreva todos esses processos, porque na hora de treinar, né, os seus colaboradores, você vai colocar todo esse processo ali. Então, é muito importante a gente ter os nossos processos bem definidos e ter isso bem claro, e a gente pode começar do pequeno processo, aquele processo mais simples, e aí depois a gente vai desenvolvendo os processos mais complicados, né? E lembrando que eu falei no começo, nada é escrito em pedra. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo, né? A gente vai desenvolvendo também o nosso processo. Exato, Aline, exato. Nossa, amei o nosso tema de hoje. Muito bom estar com você, Aline, muito bom estar com todos vocês. Como eu falei, né? A gente está abertos a avaliar a sua empresa, né? Então é só agendar com a gente, chama pelo grupo lá do WhatsApp, chama no privado, chama no Instagram. Aí a gente vai estar, né, te guiando com esse passo a passo. Line, bom sábado para você, bom final de semana para todos. Até a próxima. Até a Tchauzinho. próxima, Tchau.